Você já se sentiu rotulado, definido por um erro do passado, por uma profissão marginalizada, por um status social que te envergonha? Imagine viver numa cidade condenada, exercendo uma das profissões mais desprezadas, carregando o peso do julgamento diário. Essa era a realidade de Raabe, uma mulher de Jericó. O que acontece quando a fé mais improvável, no coração mais improvável, encontra a graça soberana de um Deus que vê além dos rótulos? A resposta está na surpreendente história de uma prostituta que não apenas sobreviveu à destruição, mas entrou para a linhagem do próprio Messias. Antes de desvendarmos como Deus transformou a vida de Raabe, quero que você saiba: esta mensagem é especialmente para você que já se sentiu desqualificado, indigno, talvez até mesmo sujo demais para ser usado por Deus. Para você que acha que seu passado te condena a um futuro sem esperança. Prepare-se, pois a história de Raabe é um farol de redenção. No final deste vídeo, revelaremos o significado profético do fio de escarlate que Raabe usou, um símbolo poderoso que aponta diretamente para a sua salvação e a minha, séculos antes de Cristo. Sejam bem-vindos a uma jornada de tirar o fôlego. Vamos descobrir juntos o que Deus viu em Raabe que ninguém mais via, e como a fé dela pode nos ensinar a alcançar uma redenção radical, não importa quão baixo a sociedade ou nós mesmos tenhamos nos colocado. Fique comigo. O mundo ordinário de Raabe era a cidade pagã de Jericó, uma fortaleza impenetrável, mas espiritualmente morta. Josué 2 nos diz que ela era uma prostituta. Sua casa, estrategicamente localizada junto ao muro da cidade, era provavelmente um lugar de encontros clandestinos, de sobrevivência através de meios socialmente reprováveis. Seu dia a dia era marcado pela marginalização, pelo perigo e, certamente, pela busca por algum tipo de segurança em um mundo hostil. Davi pastoreava ovelhas, Gideão malhava trigo escondido. Raabe vivia uma vida pública de vergonha, exposta em sua condição. Você já se sentiu preso a uma identidade ou a uma circunstância que te define aos olhos dos outros, mas que não reflete quem Deus te chamou para ser? Mesmo no seu muro de Jericó, na sua situação aparentemente sem saída, o que Deus pode estar prestes a fazer que mudará tudo? A aventura de Raabe, ou melhor, seu chamado, chega de forma inesperada. 2 espias israelitas enviados por Josué entram secretamente em Jericó e se hospedam justamente na casa dela. Este encontro não foi um acaso, foi a providência divina batendo à porta da mulher menos provável. Abraão foi chamado a deixar sua terra. Raabe foi chamada a tomar uma decisão de vida ou morte ao acolher os inimigos de seu povo. Qual visita inesperada ou circunstância desafiadora Deus está permitindo em sua vida, que pode ser, na verdade, um convite para uma jornada de fé e transformação? Zaqueu, um cobrador de impostos odiado, teve um encontro transformador com Jesus que mudou sua vida. A chegada dos espias foi o Jesus de Raabe chegando à sua porta. Comente "Deus me vê" se você acredita que Deus pode te encontrar e te usar, não importa onde você esteja ou quem você seja. A recusa de Raabe não é uma negação direta do chamado, mas o conflito interno e o risco iminente. Ajudar os espias significava trair sua cidade, seu rei, seu povo. O rei de Jericó manda buscar os espias na casa dela. Ela poderia ter entregado os homens para salvar a própria pele. Essa foi sua tentação, sua quase recusa. Moisés hesitou diante da sarça ardente. Raabe enfrentou o dilema de proteger os espias ou proteger a si mesma da fúria do rei. Quais medos de perdas, de represálias ou de sair da sua zona de conforto moral, mesmo que distorcida, estão te impedindo de dar um passo de fé ousado por Deus? Pedro, negando Jesus por medo, nos lembra: o medo pode nos levar a negar aquilo em que começamos a crer, mas a graça de Deus é maior. Raabe superou esse medo inicial. Lembro de um testemunho pessoal. Houve um momento que tive que escolher entre agradar a Deus ou manter amizades que me afastavam dele. Foi difícil, mas a escolha pela fé mudou tudo. O mestre de Raabe não é um encontro físico com uma figura divina naquele momento.
mas o impacto das notícias sobre o Deus de Israel. Ela declara aos espias: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Sua fé nasceu do ouvir. Elias ouviu a voz de Deus. Raabe ouviu os feitos de Deus e creu. Sua fé não veio de uma visão espetacular, mas do testemunho do poder de um Deus que ela não conhecia pessoalmente, mas reconheceu como o Deus verdadeiro. Você está dando ouvidos aos testemunhos do poder de Deus ao seu redor? O centurião romano maravilhou Jesus com sua fé, crendo que apenas uma palavra de Jesus bastaria para curar seu servo. Deus se revela e honra a fé genuína, mesmo naqueles que não fazem parte do povo escolhido inicialmente. Se você crê no poder dos testemunhos para gerar fé, siga este canal e comente: Eu creio nos feitos de Deus, para receber mais histórias de transformação. Raabe cruza o limiar de forma definitiva ao fazer um pacto com os espias. Ela os ajuda a escapar pela janela, descendo-os por uma corda, e lhes dá instruções para se salvarem. Em troca, ela pede que sua vida e a de sua família sejam poupadas quando Israel tomar a cidade. O sinal do pacto: um fio de escarlate atado à janela. Josué cruzou o Jordão. Raabe cruzou o muro da sua lealdade a Jericó para se aliar ao povo de Deus. Ela arriscou tudo com base na fé. Qual muro de lealdades erradas, medos ou incredulidade você precisa cruzar hoje, fazendo um pacto de fé com Deus? Ruth, ao deixar sua terra e seu povo por lealdade a Noemi e ao Deus de Israel, nos mostra: decisões de fé que envolvem risco e renúncia abrem portas para um destino extraordinário. Toque na tela, agora, ou digite Pacto de Fé para simbolizar sua decisão de se aliar a Deus e seus propósitos, custe o que custar. A prova de Raabe foi a espera angustiante. Os dias que se seguiram, com o exército de Israel marchando ao redor de Jericó. Seus aliados eram os espias e, por extensão, o Deus deles. E sua família, que precisou confiar nela e permanecer em sua casa. Seus inimigos eram toda a cidade de Jericó, o rei, e o sistema pagão ao qual ela pertencia, além do medo constante de ser descoberta ou de que o pacto não fosse honrado. Daniel, na cova dos leões, teve Deus e sua fé como aliados. Raabe teve os espias e o fio de escarlate como símbolos de sua aliança, enfrentando o leão do medo da destruição iminente e da possível traição. Quem são seus aliados na jornada de fé e quais muros de Jericó, oposição, dúvida, te cercam? A igreja primitiva, enfrentando perseguição, mas unida e fortalecida pelo Espírito Santo, nos ensina: mesmo em meio à hostilidade, a fé e a obediência a Deus trazem proteção e livramento. Mas e se o fio de escarlate não fosse suficiente? E se os soldados israelitas, na fúria da batalha, ignorassem aquele sinal? A resposta para essa tensão está num detalhe crucial da ordem dada pelos espias. Você já teve que esperar em Deus por um livramento, confiando apenas numa promessa? Compartilhe um sim ou não. A escuridão para Raabe foi o clímax do cerco. 6 dias de marchas silenciosas ao redor de Jericó e no 7º dia, 7 voltas, seguidas pelo grito do povo e o toque das trombetas. Imagine o terror crescente dentro da cidade, o barulho ensurdecedor e a percepção de que o fim era inevitável. Para Raabe, era a escuridão antes do amanhecer da sua salvação ou da sua destruição junto com sua cidade. Jó no auge do seu sofrimento, cercado por amigos que não o compreendiam. Raabe, cercada por um povo condenado, esperando o juízo divino. Como você lida com a escuridão da espera, quando o juízo ou a promessa parecem iminentes e assustadores? Jesus na cruz clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Nos lembra. Mesmo os que estão sob a promessa de Deus podem passar por momentos de aparente abandono e profunda angústia antes da manifestação da glória. Se você já viveu essa tensão da espera em Deus, curta este vídeo agora como um sinal de que você confia
que ele cumprirá suas promessas, mesmo no meio do caos. A provação suprema de Raabe foi manter a fé e a obediência às instruções exatas durante a queda de Jericó. As muralhas ruíram. O caos se instalou. Soldados israelitas invadiram a cidade com ordem de destruir tudo e todos. A vida de Raabe e sua família dependia inteiramente da fidelidade dos espias ao pacto e da visibilidade e respeito ao sinal do fio de escarlate. A cruz de Cristo foi o juízo e a salvação. A queda de Jericó foi o juízo para a cidade, mas a salvação para Raabe. Sua maior prova foi confiar que, em meio à destruição total, um simples fio de lã seria sua redenção. Sua maior prova pode ser confiar nos simples meios de Deus para sua salvação. Noé e sua família na arca durante o dilúvio nos ensinam. Obediência a instruções divinas, mesmo que pareçam estranhas, em meio ao juízo universal, traz salvação. Raabe era uma Noé em Jericó. Aquele detalhe crucial? Os espias foram claros. Se alguém sair para fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Mas de todos que estiverem contigo em casa, seremos nós inocentes do seu sangue. A proteção estava condicionada à permanência sob o sinal, dentro da casa. A obediência de Raabe e sua família foi vital. Repita comigo, com fé. Obedecer a Deus, mesmo no caos, traz livramento. A recompensa de Raabe é extraordinária. Josué 6:25 diz: Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar a Jericó. Ela não só foi salva, mas integrada ao povo de Deus. E a recompensa maior, Mateus 1:5, a inclui na genealogia de Jesus Cristo, como esposa de Salmão e mãe de Boaz. A promessa de Calebe era a terra. A recompensa de Raabe foi vida, família, integração e uma honra inimaginável, fazer parte da linhagem do Salvador. Deus não apenas perdoa, Ele redime e exalta. O ladrão na cruz que creu em Jesus e recebeu a promessa do paraíso nos mostra. A graça de Deus pode alcançar e transformar qualquer um, no último momento, e oferecer uma recompensa eterna. E o significado profético do fio de escarlate. Assim como aquele fio vermelho, visível em meio à destruição, foi o sinal da salvação de Raabe. O sangue escarlate de Jesus Cristo, derramado na cruz, é o nosso sinal de redenção e proteção do juízo. Aquele fio era uma sombra da graça que nos alcançaria. Comente graça me alcançou, para celebrar a redenção que Deus oferece a todos que creem. O caminho de volta de Raabe não é um retorno ao passado, mas uma completa integração a uma nova vida, um novo povo, uma nova fé. De prostituta em Jericó a uma mulher honrada em Israel, esposa e mãe na linhagem real. Ela abraçou sua nova identidade em Deus. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Raabe teve sua vida reconstruída e se tornou um tijolo vivo na construção da história da salvação. Qual obra de integração Deus quer fazer em sua vida, te tirando de um passado de vergonha e te estabelecendo em seu propósito? A parábola da ovelha perdida, que é encontrada e trazida de volta ao aprisco com alegria, nos ensina. Deus não apenas nos salva, Ele nos acolhe, nos restaura e nos dá um lugar de honra em sua família. Imagine o testemunho. Eu carregava tanta vergonha pelo meu passado, mas Cristo me lavou e me deu uma nova história. Hoje, sirvo a Ele com alegria e vejo outros sendo transformados pela mesma graça. A ressurreição de Raabe é a transformação total de sua identidade e destino. De uma vida destinada à morte e ao esquecimento, ela ressurge como uma figura de fé celebrada no Novo Testamento. Hebreus 11:31, Tiago 2:25. Um exemplo de fé que age. Sua história transcende sua vida terrena, ecoando como um testemunho do poder redentor de Deus. Lázaro foi ressuscitado fisicamente. Raabe foi ressuscitada social e espiritualmente, de uma condição de morte para uma vida de significado eterno.
O que em sua vida precisa ser ressuscitado pela fé no Deus que transforma maldição em bênção? A ressurreição de Cristo, que garante nossa própria ressurreição e nova vida, nos lembra. Em Cristo, o passado de pecado e morte não tem a última palavra. A ressurreição para uma nova vida de honra é possível. O elixir que Raabe nos deixa é a poderosa mensagem de que a fé em Deus, mesmo uma fé incipiente, quando acompanhada de ação e risco, pode levar à salvação e a uma transformação radical. Ela nos ensina que Deus não olha para o nosso passado ou para os nossos rótulos, mas para a sinceridade do nosso coração e a disposição de crer nele. Sua história é o elixir da esperança para todos os desqualificados. Paulo, o perseguidor, tornou-se o apóstolo da graça, levando o elixir do evangelho aos gentios. Raabe, a prostituta, tornou-se um exemplo de fé, oferecendo o elixir da esperança de que Deus pode usar qualquer um. Sua história de fé pode ser o elixir que encoraja outros a darem um passo de fé, não importa quão improvável pareça. A grande comissão é para todos que foram transformados. Compartilhar como Deus nos redimiu é espalhar o elixir da vida. A história de Raabe é um testemunho vivo dessa verdade. Irmãos e irmãs, a história de Raabe é um grito de esperança no meio do desespero. Quantos de nós carregamos rótulos que nos aprisionam? Divorciado, ex-presidiário, viciado, fracassado, indigno. A sociedade pode nos rotular, o inimigo pode nos acusar, mas Deus vê o coração. Houve um tempo que eu me senti tão sujo por causa de erros do passado que achei que Deus jamais poderia me usar. Mas a história de Raabe me mostrou que a graça de Deus é um oceano capaz de lavar qualquer lama e transformar qualquer história. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando corações dispostos a crer e agir. Ele viu em Raabe uma fé que ousou desafiar sua cultura, seu medo, seu passado. O que ele está vendo em você hoje? Você vai permitir que o medo ou a vergonha te impeçam de agarrar o fio de escarlate da redenção? O Espírito Santo me mostra que há pessoas assistindo este vídeo que se esconderam atrás de muros de vergonha por tanto tempo. Mas Deus diz hoje: eu vejo você, eu conheço sua dor e sua fé, mesmo que pequena. Estenda o fio da sua confiança em mim, e eu te salvarei e te darei um novo nome, uma nova história. Receba esta palavra de libertação e honra. A jornada de Raabe, de uma prostituta em uma cidade condenada a uma heroína da fé na linhagem de Cristo, é a prova definitiva de que não há ninguém tão perdido que a graça de Deus não possa alcançar, nem vida tão quebrada que Ele não possa redimir e usar para sua glória. Se esta mensagem tocou seu coração e te deu esperança, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque Deus tem mais histórias de redenção radical para compartilhar com você. Este vídeo é um lembrete de Hebreus 11:31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que sua fé te coloque do lado dos que são salvos. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa saber que seu passado não define seu futuro com Deus. Seja um mensageiro da graça redentora e comente abaixo: redimido pela graça como Raabe, para declarar sua fé na transformação divina. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:9-11.